Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu me sinto extremamente honrado poder estar somando com o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Eu me lembro quando eu ouvi o Luciano, eu chamo ele de Lu, tá, gente? Ouvi o Lu a primeira vez, eu disse, esse cara é um excelente pregador. E agora eu conheci o Luciano como pessoa e eu disse, cara, ele não é só um excelente pregador, ele é um excelente homem, uma excelente pessoa. Vocês são privilegiados de ter o Lu e a Ju. Você vê, São Paulo abrevia. É Jean, me chamam de G. Então, Lu e Ju, vocês são privilegiados em tê-los como pastores de vocês. Lu é um apóstolo, sabemos muito bem disso, mas quando você vive a vida da igreja local, você tem que aprender a ser apóstolo, tem que aprender a ser pastor, tem que aprender a ser profeta, tem que aprender a ser mestre. Você aprende tudo, até ser pedreiro. Não é? E, enfim, eu me sinto honrado por poder estar aqui participando do que Deus está fazendo nessa casa. E como é bom ver essa casa linda, cheia, uma igreja bonita. Quando a gente crescer lá em Campinas, a gente quer ter uma igreja bonita como essa, né? Trago um abraço da minha esposa, do meu pastor. E dizer a você que Deus soprou uma palavra no meu espírito para essa noite, nesse lugar. Uma das coisas que mais eu tenho pensado nesses dias não é pregar mais uma mensagem. E o fato de eu pensar essas coisas é um incômodo que Deus tem trazido dentro de mim. Que mensagens a gente tem algumas, por que não dizer várias? Só que assim, eu tenho percebido que parece que virou uma chave na mente e no coração da igreja, onde as pessoas elas não querem mais ouvir uma mensagem. E eu sei que você não saiu de casa para ouvir mais uma mensagem. Eu sei que você saiu de casa em busca de uma palavra. Às vezes não é a mensagem, é aquela palavra. Só que às vezes a gente fala como alguém que está com o microfone na mão e que tem a oportunidade de ministrar. A gente tenta se preparar e se organizar, claro, para falar coisas bonitinhas, organizadas. Isso é nobre, isso é muito, muito legal. Só que às vezes a gente está tão preocupado com esse ponto que a gente acaba perdendo a nascente do rio que Deus está liberando para esses dias, porque a gente quer construir o nosso próprio rio. E eu comecei a entender uma coisa, que esses são dias que a gente não precisa só saber, a gente precisa responder o que sabe, porque a gente já navegou esse oceano de saber muito. A igreja brasileira sabe muito. O problema, talvez, de muita gente que compõe o corpo, que compõe a igreja, é o fato de não responder o que sabe. Porque assim, o que muda literalmente, que é uma chave para a tua vida, o que muda literalmente não é você saber. Você saber te faz se tornar mais conhecedor. Mas o que muda e transforma é quando você responde o que você sabe. É por isso que assim, na mesa do Senhor, na igreja brasileira, não falta pão, não falta alimento, não falta. A mesa do Senhor é farta, não falta revelação. A questão é a resposta que eu dou à revelação que eu recebo. E parece que nós, como igreja, entramos em um ciclo vicioso de viver buscando novas revelações e novas revelações e novas revelações. Porém, a vida é a mesma. Sabe, eu tenho certeza que chegou o momento que a gente precisa
fala de coisas que funcionem, de coisas que entre pelas vias práticas, que nos arranque de alguns lugares que Deus não gostaria que nós estivéssemos mais. Porque o que de fato nos transporta para um ambiente de mudança é como eu respondo o que eu ouço. É por isso que em Mateus 13 você vai ouvir ele dizendo assim, ó, aquele que ouviu e entendeu, esse cresceu e deu fruto. Então não é só ouvir. O entender é a resposta que você dá ao que você ouviu. Eu não sei se você já prestou atenção em Hebreus capítulo 5, eu acho que é 5:11. Há uma advertência ali do autor. Os hebreus estão recebendo uma mensagem ali, os hebreus convertidos. E o autor diz assim, olha, tenho muitas coisas que dizer, difíceis até de explicar, mas eu não posso continuar explicando para vocês, porque vocês são tardios em ouvir. Eu comecei a pensar nisso. Ele está dizendo assim, olha, se vocês entendessem o quanto tem mais dos céus para ser liberado sobre a igreja, mas eu estou sendo impedido de falar de coisas maiores e mais altas, mais profundas, pelo simples fato de vocês serem tardios em ouvir. E o que é ser tardio em ouvir? É você não poder dar uma resposta no tamanho, na altura e na velocidade que a palavra chega a você. Aí ele diz assim, quando devíeis ser mestres, tendes a necessidade que a gente vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Por quê? Porque vocês não conseguem se alimentar de alimento sólido. Vocês só se alimentam de leite, porque sois crianças. Quando eu passei a observar essas coisas, eu comecei a entender algumas coisas sobre a igreja. E eu, Lu, Ju, a gente tem falado um pouco sobre, não a igreja Mevan, mas a igreja no sentido geral. Como que a gente tem feito a leitura, e a leitura é exatamente essa. Temos muitas palavras, temos muitas revelações, mas temos pouca resposta. Por que eu disse tudo isso? Para dizer por que eu vou pregar o que eu vou pregar. Porque o que eu vou pregar não tem a ver com um sermão, não tem a ver com uma mensagem, tem a ver com uma palavra encarnada. Eu acho que o que a gente precisa nesses dias é de homens e mulheres que estejam dispostos a encarnar a palavra que recebem. Porque assim as pessoas precisam tocar na gente e sentir que a palavra entrou em nós e nos mudou. Amém? Isaías capítulo 37, por favor. Versículo 30. e 30 diz assim. Todo mundo achou? Diz assim: isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. No segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. Só para a gente entender o que esse versículo que aparentemente está solto quer dizer, deixa eu te dar um pano de fundo. O rei Ezequias está diante de um quadro de uma grande guerra, de um grande confronto. E ele começa a receber cartas de afronta. Porque a estratégia de Satanás continua a mesma até hoje.
Qual que é a estratégia de Satanás? Ele não vem já para o confronto com as armas e os seus guerreiros. Primeiro ele envia mensagens. Por quê? Porque a estratégia dele é desestabilizar o seu psicoemocional. Porque se ele consegue atacar o seu psicológico, as batalhas que a gente precisa vencer aqui fora, a gente já perdeu aqui dentro. Então é como se essa estratégia milenar de guerra, ela continuasse ativa até hoje. Parece que a gente está vivendo um momento, a gente está vivendo dias, que a gente precisa estar tão sóbrio para considerar um ponto muito importante na nossa jornada. A gente precisa considerar de maneira sóbria esse ponto importante para o nosso progresso. É o que está proposto, daqui a pouco eu vou te falar. E qual é o ponto? O ponto é: o que eu estou ouvindo? A quem eu estou ouvindo? Isso é um ponto muito importante nesses dias. Porque o tipo de pregador que você ouve, o tipo de youtuber que você ouve, o tipo de mensageiro que você ouve, o tipo de irmão, o tipo de pessoa, o tipo de líder que você ouve, depende muito para o seu progresso. Ou você progride, ou você recua. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios 14, se eu não me engano, ele diz assim, há muitos tipos de vozes. Aí ele diz assim, e nenhuma delas tem sentido. O diabo não vai usar quem não tem sentido para falar coisas para a gente. Normalmente ele usa pessoas que têm um sentido. Porque assim, por que ele usa a estratégia da mensagem? Por que ele afronta por meio de mensagem? Porque normalmente você vai ver a partir daquilo que você ouve. Porque a mensagem tem um propósito. Ou ela amplia o seu raio de visão, ou ela te ofusca. O propósito da mensagem é fazer com que você, a mensagem que Sanaqueribe, que Satanás é uma personificação, é uma prefiguração de Satanás. As mensagens de afronta que eles enviam é para que você seja desestabilizado do seu psicoemocional, para você não conseguir enxergar um palmo à sua frente. Porque se você cai o disjuntor do seu emocional, se você cai o disjuntor, sabe, da sua alma, você não vai conseguir enxergar as propostas que a mensagem do Espírito traz para a gente. Nós estamos diante de um momento no qual a igreja está atravessando no Espírito, que vai prevalecer quem seleciona quem ouve para poder enxergar o que precisa enxergar. Pergunta para quem está do seu lado assim: a quem você está dando ouvidos? Por exemplo, Adão, Eva ouviram a serpente. Quando Deus chega e diz: Adão, cadê você? Vi que estava nu, tive medo e me escondi. Qual que é a pergunta de Deus para Adão agora? Deus pergunta bem assim: quem te disse que você estava nu? É como se Deus dissesse assim: você não já estava nu? Você continua nu, mas a questão é: quem te disse que você estava nu? Ou seja, escute, preste atenção nisso. Nada mudou aqui fora. O que mudou? Aqui dentro. A partir do quê? Do que disseram para ele. Então, quando você não é seleto para ouvir quem você ouve, o que essas pessoas ou essa pessoa diz para você muda você aqui dentro, ou para você se ver como era para se ver, ou para você se ver menos do que era para se ver.
Vou trazer um alerta para essa casa nessa noite. Cuidado a quem você está dando ouvidos. Eu estou debaixo de um espírito de muito temor. Deus sabe a dificuldade que eu estou tendo para entrar no corpo da mensagem que eu quero falar. Sei por que eu estou insistindo nisso. Mas observe, tem muita gente que nada mudou do lado de fora, mas a sua perspectiva de dentro é que mudou. O nosso problema, o problema da maioria das pessoas, não é de outra coisa a não ser de perspectiva. E por que a perspectiva está adulterada? Porque você ouviu que não era para ouvir. É por isso que, para você compreender os movimentos do reino, para você compreender os movimentos eternos, para você compreender até o próprio evangelho, que é eterno, você está tendo muita dificuldade. Por quê? Porque o teu problema não é outro. Você está na igreja certa, com o pastor certo, no lugar certo, mas ouvindo a pessoa errada. Então o que aconteceu? Mudou a sua perspectiva. E se muda a sua perspectiva, você pode ouvir a pessoa certa, você pode ouvir a palavra certa, você pode ouvir no lugar certo, você pode fazer tudo certo, mas se a sua perspectiva estiver errada, acabou. Por exemplo, João 1:11 diz assim: porque ele veio para os que eram seus, mas os seus... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que não receberam, se eles estavam esperando? Eles não receberam porque aquilo que os olhos deles viram não corresponderam à perspectiva que eles tinham sobre quem ele era. Então ali está o Filho de Deus, o enviado dos céus, a pessoa certa, mas a perspectiva deles estava errada. Então o que pode estar acontecendo com muita gente? Deus está fazendo uma obra, Deus está realizando coisas grandiosas, mas a perspectiva da pessoa está errada. Ela não consegue perceber que é Deus que está fazendo. É muito sério você ouvir quem você ouve. Amém? Pois bem, Senaqueribe foi esse cara, uma personificação de Satanás. E qual que é o trabalho de Senaqueribe? Impedir os nossos progressos. Qual que é o trabalho do diabo? Ele quer trabalhar para que você não progrida, para que eu e você não avancemos. Porque qual que é a proposta do Senhor para Ezequias aqui? A proposta do Senhor para Ezequias é a seguinte: Ezequias, eu sei que Senaqueribe está enviando cartas de afronta, mas deixa eu te falar, avança, meu filho. No primeiro ano você vai comer o que espontaneamente nascer. Aí ele diz: no segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, você vai plantar e você vai colher. Escute, quando ele diz assim, no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, ele não está falando de um ano pautado no nosso relógio cronológico, nem no nosso calendário brasileiro. Ele não está falando de 365 dias. Ele está falando de um período. Isso diz respeito a um período. Ele está falando assim: vai ter um período que você vai se alimentar do que espontaneamente você vai receber. Vai ter um outro período depois desse, que você passar essa fase, esse período, vai ter um outro período. Aqui agora ele já está falando de um progresso, está falando de um avanço. Aí ele diz assim: mas no terceiro ano já é um outro avanço, já é um outro progresso. Só que Senaqueribe percebe que, deixa eu te falar, o nosso adversário, ele sente o cheiro de quando Deus está nos propondo um avanço. Então quando ele percebe que Deus está propondo um avanço para a gente, o que ele faz como estratégia milenar? Ele começa a trabalhar para nos bloquear e nos impedir para que a gente não entre no processo do crescimento.
Quando Neemias recebe o recado de que o seu povo está em destruição, ele entende no seu espírito, ele vai para socorrer seus irmãos. Quando ele percorre aquele território e vê que está em ruínas, vê que muros estão caídos, portas estão queimadas, ele determina no seu espírito, ele determina diante do Senhor: eu vou trabalhar para reerguer esse muro, eu vou reconstruir essa cidade, eu vou levantar tudo de novo. Só que quando o diabo percebe que ele está focado, determinado para trabalhar os seus progressos e os seus avanços, sabe quem é que se levanta? Sanbalat e Tobias. E o que é que ele faz? Envia mensagens. Não é assim? Deixa eu te falar uma coisa. Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz assim: ele teve uma visão. E na visão que ele teve, ele vê o sumo sacerdote Josué com as vestes sujas. Só que a proposta do Senhor é: eu vou mudar as vestes de Josué, eu vou avançar com Josué, eu vou dar um crescimento para ele. Só que no capítulo 3, versículo 1 começa dizendo assim: e vi do seu lado direito o anjo do Senhor, e do seu lado esquerdo Satanás se opondo. Diga para quem está ao teu lado: sempre que o diabo vê que você está crescendo, ele vai tentar se opor. Só que escute, tudo isso que eu estou te falando não é para te desanimar, é para te alertar. A depender da sua perspectiva, ou você entende alerta, ou você a pergunta que eu te faço é: qual foi a perspectiva que você trouxe hoje à noite? Eu gosto muito da perspectiva da mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha gasto todo o seu dinheiro, já tinha procurado todos os melhores médicos, mas quando ela sabe que Jesus está passando ali, ela não tinha ninguém do lado dela. Diz o texto: e disse ela a si mesma: se eu tocar nele hoje. Você não precisa de ninguém para ficar: vai dar certo, você vai vencer, vai ter vitória. Você não precisa. Você precisa mudar a sua perspectiva e dizer para você mesmo: eu vou avançar, eu vou ser curado, eu vou ser liberto, eu vou ser. Você mesmo determina. Pois bem, aí o Senhor disse assim para Ezequias: Ezequias, deixa eu te falar. Eu estou vendo que você está tremendo nas bases por causa das cartas de Senaqueribe, mas eu tenho uma proposta de avanço. Deixa eu te falar, Deus é pedagógico. A relação que Deus quer ter com a gente é uma relação pedagógica. Ele quer nos receber crianças. Ok, não tem problema para Deus. O problema para Deus é quando você insiste em ser criança. É por isso que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, primeira carta dele aos Coríntios, lá eu acho que é no capítulo 13, ele disse assim: quando eu era menino, eu falava, pensava, agia como menino, mas eu cresci. Aí ele diz assim: e deixei. Escute, não foi um anjo que desceu dos céus e arrancou a meninice dele. Não foi um serafim, um querubim, não. Foi a escolha dele. Eu vou deixar esse negócio de ser menino. Não, você não entendeu. Escute. A proposta de crescimento é dos céus, mas a decisão de crescer é sua. Amém? Então Deus está propondo para Ezequias um avanço. Só que ele está com medo de Senaqueribe. Só que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Olha o que Deus faz. Aí Deus manda um recado para Ezequias através do profeta. Diz assim: diga para ele o seguinte, que avance. Se o problema é Senaqueribe, diga para ele que eu já preparei um freio para a boca e um anzol para o nariz. Agora escute. Parece que a gente tem mais facilidade de acreditar na afronta do diabo do que na garantia de proteção dos céus para nós. Por quê? Porque a nossa perspectiva está adulterada. Então a gente tem mais facilidade de acreditar no fracasso, no errado, na mentira, do que nas verdades de Deus.
gente que vai fazer a prova e já sai de casa assim: eu acho que eu não vou passar. Eu acho que não vai dar certo. Tem gente que sai de casa para fazer entrevista de emprego, diz: eu vou só para não, mas isso aí já está perdido, viu? Isso aí o diabo diz assim: isso aí eu nem preciso trabalhar mais. Já foi. Já consegui. Aí Deus, é como se Deus dissesse assim: Ezequias, eu quero tanto que você avance, mas tem uma coisa que eu faço, mas tem outra que é você que faz. O que eu faço, Ezequias, é parar o inimigo para você avançar. Agora, avançar é você que tem que se levantar e dar os passos para avançar. Então, sobre o inimigo, fica tranquilo, eu cuido deles. Não, você não está entendendo. Deus está mandando um recado para essa casa. Sobre as afrontas do inimigo, Deus está mandando dizer para essa casa: fica tranquilo, não se preocupe, avança. Eu só vou me conformar quando eu arrancar o seu ímpeto de dentro para fora nessa noite. Enquanto eu não ver você saltar no seu ímpeto, eu não vou me conformar nessa noite. Tem gente aqui que está precisando ser arrancada do seu estado mórbido, do seu estado, sabe, de fragilidade de fé, fragilidade emocional. Gente que já foi minada na sua fé, que não crê mais como cria. Hoje é uma noite de restauração nas suas bases de fé. Deus vai reestruturar suas bases de fé para você saltar com ímpeto de fé. Esses não são dias comuns, são dias que Deus está esperando que uma igreja se levante posturada em fé. O justo viverá da sua fé. Aí Sanaqueribe agora está sob o comando de Deus. O diabo não é um empecilho para a gente avançar. O diabo não é um impedimento para a gente crescer. Ele já está parado por Deus. A carta pode chegar, vai, mas ele não pode nos tocar, porque Deus já parou ele. Está lá em Tessalonicenses ou é Colossenses? Porque na cruz ele expôs publicamente e triunfou sobre todos eles, principados, potestades, dominadores e forças do mal. Eles já foram vencidos. Você precisa acreditar nisso. Nós como igreja precisamos nesses dias acreditar como nunca nisso, que sob o diabo a cruz já o venceu. No Calvário ele já foi vencido. Então o diabo não é uma desculpa para você não avançar. Porque o diabo não pode parar para você avançar. Você tem que avançar, porque há uma determinação dos céus para o nosso avanço. Aí Sanaqueribe olhou e disse: puxa, agora não posso fazer nada. Deus já parou. Tem freio, tem anzol, então eu não posso fazer nada. É como se Deus fizesse assim: eu vou abrir o caminho, Ezequias, para você avançar. Ponto. Aí começa o texto que a gente leu. Essa volta para falar desse texto aqui. No primeiro ano. O que é o primeiro ano? Está falando da primeira fase, do primeiro período, do primeiro momento. Lembra do Salmo 30, versículo 5, quando o salmista diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Você dorme e acorda, está feliz? Normalmente não é assim. Isso aqui é uma analogia. Não está dizendo que você dormiu triste e acordou feliz. Está dizendo o seguinte: vai ter um período que você vai chorar. Você vai, ter aqueles intempéries da vida que vai te trazer tristeza, dor, angústias. Ele está dizendo assim: mas vai passar esse período. Quando passar esse período, vai ter um tempo de alegria também para você. Então ele está falando de uma fase, está falando de um período. Aí ele diz: Ezequias, está aí no texto, no primeiro ano você vai sobreviver do que espontaneamente eu te der. Nossa, esse Deus é bom demais. É como se ele dissesse assim: Ezequias, eu quero tanto que você avance, que eu vou parar os seus inimigos. E ainda, nesse primeiro período, você não vai fazer nada, sou eu que vou fazer por você.
A provisão, Ezequias, e o sustento sou eu que vou dar para você. Ele está dizendo assim: ó, Ezequias, eu quero tanto que você avance, que você fique despreocupado quanto aos seus inimigos. E a provisão, Senhor, fica também despreocupado, porque nesse primeiro período, nessa primeira fase, sou eu que demonstro para você que eu estou com você. Sou eu a tua provisão, sou eu o teu sustento, sou eu o teu abrigo, o teu amparo. Sou eu que estou do teu lado, para não te deixar faltar absolutamente nada do que você precisa. Sabe o que é essa primeira fase? Sabe o que é esse primeiro período? Isso aqui fala da nossa primitividade na fé. Isso aqui fala do nosso momento inicial da nossa jornada em fé. Vocês lembram quando o povo sai do Egito? Quando ele sai do Egito, se você observar em Êxodo, capítulo 1, na altura do versículo 5 por ali, ele vai dizer assim: e a geração de José pereceu no Egito. Fiquei pensando sobre isso. A geração de quem? Quem é a geração de José? A geração de Abraão, Isaac e Jacó. Quem eram estes? Aqueles que viveram uma experiência pessoal com Deus. Eram aqueles que diziam para os seus filhos que Deus é quem cuida deles, Deus é o pai deles. Só que essa geração pereceu. Lá dentro nasceu outra geração. Só que a geração que nasce lá dentro não nasce mais com a perspectiva sobre quem é Deus. Agora eles são aculturados com a culinária, com os costumes, com os deuses do Egito. Então essa geração, quando sai do Egito, Deus está startando profeticamente, porque as coisas do Antigo Testamento são a sombra das realidades dos bem-vindouros. É como se Deus estivesse startando ali todo começo de fé para cada um. A saída do Egito é o start, é o play de Deus, dizendo: agora a gente começa uma caminhada. Só que quando ele sai, como é que ele sai? Ele sai com uma perspectiva errada sobre Deus. Eles não conhecem a paternidade de Deus. Aí o que é que Deus tem que fazer? Deus tem que abrir mar. Deus tem que dar coluna de fogo, nuvem durante o dia, tem que parar o sol. Deus tem que dar demonstrações do cuidado dele com o seu povo. Para quê? Para que eles ficassem acostumados que Deus ia fazer sempre isso? Não. Deus está, é assim como todo pai que tem um filho pequeno. Todo pai precisa dar demonstrações no início ou no crescimento dos seus filhos, da sua paternidade. Todo pai precisa mostrar para os seus filhos que ele é pai a partir do cuidado, da proteção, da provisão, do sustento. Então o filho tem que ir crescendo, olhando para o pai, fazendo essas coisas, para que ele seja afirmado no seu caráter, sobre a paternidade do seu pai. Então o filho precisa ver o pai fazer isso, para que quando ele crescer, ele saiba: esse é o meu pai. Por quê? Porque ele cuidou de mim, ele cuida de mim e cuidará de mim. Então no início da primitividade da nossa fé, é o que Deus está tentando dizer para Ezequias. Nesse primeiro ano, você vai andar e vai sobreviver do que espontaneamente eu te der. Deus está dizendo assim: você não vai fazer nada, Ezequias, eu vou fazer. Eu vou dar para você. É Deus demonstrando: eu sou o seu pai, eu cuido de você, eu starto o crescimento, mas eu não me abdico de cumprir o meu papel no início de um start para o crescimento. Eu vou provar para você que eu estou com você nesse avanço. Eu vou provar para você que eu estou com você nesse progresso. Eu vou provar para você que eu estou com você em toda a proposta de crescimento que eu tenho para você. Eu não sei se você se lembra. Talvez aqui não tenhamos mais bebês na fé. Talvez aqui cada um de nós já viveu muitas experiências na caminhada da fé. Mas vamos recordar um pouco. Recordar é viver. Você se lembra quando você entregou sua vida para Jesus e decidiu por Ele convictamente? Lembra? Tinha coisa, eu não sei você, mas comigo era assim. Tinha coisa que eu nem orava, acontecia. Levante a mão que já aconteceu isso. Já? No início da fé não era assim?
Tinha coisa que eu só pensava. Quando eu me virava, Deus já estava fazendo. Aí eu dizia assim dentro de mim: uau, por que eu não vim logo para esse Deus? Por que eu não entreguei logo minha vida para Jesus? Perdi tanto tempo. Cara, é mágico o negócio. Era tipo assim, é mágico. Você pensa, pum, acontece. Você nem ora, pum, Deus faz acontecer. Você diz assim: o que eu fiz para isso acontecer? E assim, tem uma história bem engraçada de um amigo que eu ganhei para Jesus em praça pública. Ele foi na minha casa no outro dia, depois da mensagem que eu tinha ministrado na praça. Ele entregou a vida dele para Jesus ali e foi na minha casa no outro dia. Ele era muito católico, ele era da renovação carismática, do coração sagrado de Maria. Ele tinha um monte de coisa que ele era envolvido lá dentro. Aí ele só falou assim para mim: me fala um pouco sobre idolatria na Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e comecei a mostrar para ele sobre idolatria. Ele pegou a minha Bíblia, fez assim, ó, fechou, bateu e disse: pronto, eu agora quero servir esse Deus. Quero servir esse... Sabe aquela decisão que não teve alarde, não teve choro, não teve nada. Ele simplesmente fechou a Bíblia, bateu e disse: eu quero servir esse Deus de verdade. Uma decisão sóbria, uma decisão assim, madura. Só que aí o que ele começou a experimentar nesse primeiro ano? Nessa primeira fase, nesse primeiro período, essa chegada, esse início. A provisão de Deus. Ele nem orava, as coisas aconteciam. Ele pensava e Deus fazia. Aí ele começou a viver em série experiências tais. Só que ele tinha um grande amigo, que ele sabia que esse amigo tinha um sonho de ter um carro. Olha a loucura. Ele chegou para esse amigo e disse assim: olha, se você for para a minha igreja e conhecer o Deus que eu conheci, Deus vai te dar um carro. Você não vai nem orar, Deus vai te dar. Ele pegou a experiência que ele estava vivendo e quis transportar para o outro. Adivinha, cara, sério, eu era pastor dessa igreja. Aí eu fiz o apelo, era uma sexta-feira. Quem foi à frente? O cara entregou a vida para Jesus. Um mês depois, Deus abençoou aquele rapaz e ele ganhou um carro. Na fé do Wagner. Ó, já falei o nome do indivíduo, já está falado. Está transmitido? Ai, que bênção! Aleluia! Wagner, te amo. É meu amigo até hoje. Aí, cara, infeliz, ele pronto, aí ele disse: olha, se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia e volto para a igreja católica. Eu digo: cara, o que você fez, velho? Deus honrou a fé do menino. Deus honra a fé de meninos. Só que Deus não quer que a gente avance como menino. Porque se muda a fase, não adianta você querer se comportar mais como menino, porque aqui não vai funcionar a fé do menino. Escute, 7 anos depois, eu já não estava mais com essa igreja, nem ele estava mais congregando nesse mesmo lugar. Ele me ligou, chorando e decepcionado com Deus. Eu disse: cara, o que aconteceu? Ele disse: eu estou muito triste com Deus, cara. Eu disse: mas por quê, cara? O que Deus fez? Ele: pois é, cara, eu oro todo dia de madrugada, 3 da manhã até as 5. Subo no monte para orar toda sexta-feira. Jejum 3 vezes por semana. Estou pedindo um negócio a Deus, Deus parece que não está me ouvindo. Eu disse: tá, o que você quer dizer com isso? Não, cara, não era assim. Lembra daquela época que eu só pensava, Deus fazia. Agora eu estou pagando um preço de oração e Deus não faz. Eu digo: ah, meu filho, calma. Simplesmente Deus está querendo avançar com você e você está querendo se comportar como uma criança inicial. No primeiro ano, Deus até admite que a criança bata e se abra. Sabe quando a Bíblia diz assim, Jesus ensinando sobre a oração? Ele diz assim: olha, quando pedir e dá-se-vos-á, bater e abre-se-vos-á, e tal. Aí a gente amadurece na fé e quer continuar nessa fé infantilizada.
Você precisa entender as fases que Deus te inseriu. Então o primeiro ano já venceu para ele. Só que ele queria as respostas do primeiro ano. Porque o primeiro ano é exatamente assim. Deus está afirmando a sua paternidade conosco. Só que ele diz assim para Ezequias: e no segundo ano, o que daí proceder? Sabe o que é que Deus está dizendo? Virou a estação, Ezequias. E quando ela virou, quando virou a estação, a resposta precisa ser diferente. Porque na primeira estação era o que espontaneamente eu te dava, mas na segunda estação é o que daí proceder. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, o que você fez com a provisão da primeira estação vai determinar como você vai sobreviver na segunda estação. Agora eu vou falar da palavra encarnada, porque eu sei o que é esse segundo ano, na minha pele e na minha carne. Eu tinha 13 anos de idade quando eu me converti, mas eu vim viver uma experiência pessoal com Cristo 7 ou 8 anos depois. Só que eu sempre vivi pautado na compreensão da paternidade de Deus, que Ele ia me dar respostas a partir da minha primeira fase, do meu primeiro ano. Até que Deus precisou avançar comigo e me inserir no segundo ano. Quando virou a chave de um novo ciclo para um novo ano, eu percebi que não funcionava mais algumas orações que eu fazia. Não funcionavam mais algumas respostas que eu estava dando. E eu estava sem entender por que as coisas parecem que não funcionavam. Simplesmente elas não funcionavam. Eu ia apertar o mesmo botão do mesmo jeito e não funcionava. É como se Deus dissesse assim: eu estive ali, agora eu estou aqui. Só que você quer continuar, e eu estou tentando te trazer para cá. E eu aceitei a proposta de ir para onde ele estava. Quando eu cheguei onde ele estava, ele disse: ponto, agora é o que daí proceder. Ali era o que espontaneamente eu te dava, agora aqui é o que daí proceder. Aí eu disse: como assim, Senhor? A resposta foi: ali eu provava para você que eu estava com você, para você saber quem eu sou. Agora aqui é você que vai ter que provar que quer estar comigo, para você saber quem você é. Tá pronto? Aperte o cinto agora. Porque falar do primeiro ano é muito gostoso. Agora deixa eu te falar do segundo ano. Há 12 anos atrás começou o segundo ano para mim. Para mim e para minha esposa. Sou casado há 15 anos. Os primeiros 3 anos de casados, eu estava no seminário teológico, estudando. E a gente tinha determinado: vamos engravidar quando acabar o seminário, terminar a faculdade, a gente engravida. E assim fizemos, como todo casal, se programou, tal, tudo certinho. Só que não vinha, não acontecia. 1 ano sem acontecer. Aí eu pedi: faz os exames, minha filha, pode estar com algum problema. O homem sempre pensa que a mulher é o problema. Aí ela foi e fez tudo, o médico disse: está tudo certo com ela. Aí ele disse assim: só tem um outro problema. É que se está tudo certo com ela, o problema só pode ser você. Eu disse: não, eu não. Minha casa, minha linhagem, toda a minha... Não, todo mundo certinho. Tem problema de infertilidade. E aí, eu fui. Fiz o exame. Quando eu fiz o primeiro exame, resultado: infertilidade absoluta. Aí eu disse: não, essa clínica está doida, isso não é possível. Aí fui na segunda clínica, fiz de novo, infertilidade absoluta, 0,000 de probabilidade, ou seja, 0. Aí eu disse: não, tem alguma coisa errada. Fui em outra, terceira, infertilidade absoluta. Aí eu fiquei louco, eu disse: não, vamos para uma coisa mais avançada. Fizemos um tratamento avançado, adivinha o resultado? Infertilidade absoluta. Aí eu fui orar.
quando eu fui orar, Deus não me disse nada. Por quê? Porque agora não é Ele que demonstra para mim. Porque assim, nós temos fé para acreditar que Deus pode fazer um milagre. Só que a gente não aprendeu a ter fé para continuar crendo quando Ele não está fazendo. Nesse segundo ano, não é fé para crer que Deus vai fazer. Nesse segundo ano, é fé para ficar firme quando Deus não faz. Parece que a gente entrou em uma estação de tanta fragilidade, de tanto mimimi, de tanto vitimismo, que se Deus não faz, a gente quer deixar a igreja, quer deixar Deus, quer deixar tudo. Só que agora, cara, deixa eu te falar, a temperatura da fé aumentou. E quando a temperatura da fé aumenta, que a gente é inserido nesse segundo ano, cara, é você que tem que dar uma resposta contundente e firme para aquilo que você disse que acredita. Eu preciso ter convictamente a palavra que Deus disse sobre mim, ao meu respeito, tão contundente dentro de mim, que mesmo Ele não fazendo, eu vou continuar crendo. Só que eu só sabia pregar isso. Eu só sabia falar sobre isso. Lembra que eu falei no início? Não é mais o que eu sei. Agora é como eu respondo para o que eu sei. Então eu pregava muito bem e perfeitamente isso para as pessoas. Só que agora Deus estava tipo assim: agora você vai pegar tudo que você pregou para todo mundo e vai responder para tudo que você pregou. Começou os nossos dias de dia mau, dias escuros mesmo, sombrios. Aí eu sentei com ela, ela não tinha um emocional firme para suportar o que eu ia dizer para ela. Eu disse: minha filha, só nos resta uma coisa: continuar crendo. Nós temos uma palavra de que Deus vai nos dar filhos. Ela dizia: mas como? Você não pode? Só que assim, gente, foi tão difícil, porque na minha cabeça o que é que passava? É tipo assim, se fosse ela o problema, era mais fácil, eu me resolvia. Ia doer, mas eu me resolvia. Mas o problema é que ela não podia ter, não por causa dela, mas por causa de mim. Então na minha cabeça passava: puxa, eu não posso dar um filho para essa mulher, cara. O sonho de toda mulher é engravidar, é ser mãe, é construir família. E eu ficava assim naquela tormenta, as cartas de Sanaqueribe chegando na minha mente, dizendo assim: adote, desista. Nada contra a adoção. É excelente, é lindo, eu amo e eu quero adotar um dia. Mas só que eu tinha uma palavra de que sairia das minhas entranhas. Aí eu fui no outro médico levar todos esses exames. Quando ele leu, ele disse assim: pois é, já tem um projeto aí de adoção? Eu disse: como assim? Ele disse: pois é, cara, tá aqui, ó. Desista, você não pode ser pai. Assim, cru e cruelmente. Aí eu disse assim: mas doutor, Deus falou que eu vou ser pai. Eu estava tão noiado que eu já estava falando como se eu estivesse falando com um pastor. Deus me deu uma palavra, doutor. Aí ele: como assim? Deus falou, eu vou ser pai, você está falando isso. Ele disse: está vendo essa mesa? Ela pode voar? Aí eu entendi que eu estava de frente a Sanaqueribe, que eu estava de frente a Sambalá e Tobias. Aí eu disse: depende. Aí, meu amigo, o Aparida já saltou dentro de mim. Aí ele disse: se ela voar, você pode ser pai. Aí eu disse: então se prepare que ela vai voar. Deixa eu te falar uma coisa. Salomão, ele diz assim: se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Sabe por que muita gente não está conseguindo romper os limites para um avanço? Porque é frouxo. Tem Deus, tem a palavra, mas é frouxo. Deixa eu te falar, para você sustentar nessa segunda fase, nesse segundo ano, a palavra que Deus te falou, você precisa ser macho.
Você precisa ser mulher de fibra. Eu saí daquela clínica chorando, mas eu estava mais com raiva do que assim triste. Peguei minha esposa, fui para casa. Ela chorou aquele dia, o outro dia, uma semana chorando. Eu disse: Deus, o Senhor vai precisar fazer alguma coisa. Aí Deus me deu uma palavra. Eu não sei para você, mas para mim, o ponto alto da vida de Pedro, para mim, não é o fato dele ter andado sobre as águas. Para mim, o ponto alto da vida de Pedro é ele ter pescado a noite toda. E de manhã Jesus se encontrar com ele, ele está lavando as redes. Porque quando eu estava naquele momento, sabe o que isso falou para mim? Como se Deus dissesse assim: é esse tipo de fé que eu quero ver em você. Nessa segunda fase não é a fé para conquistar, não é a fé triunfalista. Nessa segunda fase, pastor Lu, é a fé que continua, que persiste, que persevera, que continua firme. Ele chegou e encontrou com Pedro. Não tinha peixe no barco, mas tinha um homem de fé lavando as redes. Deixa eu te falar uma coisa: só continua lavando as redes quem acredita que vai ter pescaria e vai ter peixe daqui a pouco. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui lavar minhas redes. As pessoas perguntavam: e aí? Eu dizia: ainda não. E aí? Ainda não. Eu nunca dei terreno com a minha boca para Satanás. Tem muita gente dando território para o diabo com suas palavras. Porque quando você está diante de uma circunstância que para todos é impossível, se você concorda com isso, você está dando terreno para o diabo, para ele dizer assim: pronto, aqui você não avança. Ele finca a estaca da desistência ali, e você parece que sela aquela estaca da desistência. Por quê? Porque você está indo no curso de todo mundo. Você está indo no curso que todo mundo está indo. Está todo mundo desistindo. Está todo mundo abrindo mão. Está todo mundo, sabe, mudando de circunstâncias, mudando de luta, mudando de prova. Por quê? Porque já desistiu naquele lugar que você precisaria romper. Mas hoje à noite eu creio, em nome de Jesus, que chegou aqui com a sua estaca de desistência. Deus vai arrancar essa estaca hoje, e você vai se levantar com ímpeto de fé e vai dizer: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou progredir, eu vou avançar. Sabe o que começou a acontecer? Jesus pegou o barco de Pedro, se afastou um pouco, e a multidão chegou e ele começou a pregar. Só que o texto lá de Lucas 5 diz que tinham 2 barcos. Qual foi o barco que Jesus quis pegar? O cara temperamental, que provavelmente estava muito chateado por ter passado a noite frustrante, uma noite decepcionante. E de manhã, lavando as redes, Jesus chega e diz: quero o teu barco. Sobe no barco do cara, a multidão chega. Imagina, Jesus curando ali, Jesus levantando paralítico, curando cego, e Pedro do lado de cá, tipo assim: que bênção, né? Todo mundo vai para casa com a sua bênção, e o meu barco está vazio. Eu tinha uma equipe pastoral de líderes, pastores, de mais ou menos 12. Não era G12 não. Eu não sei por que eu falei 12, mas era mais ou menos 12. Sabe o que aconteceu? Todos engravidaram. Minha esposa é artesã, a Ju conhece ela. Sabe o que a gente teve que fazer? Tiara, kit berço, para abençoar todas as pessoas em nossa volta que começarem a engravidar. Eu acordava, pastor, eu recebia as mensagens assim: pastor, tem uma notícia para te dar, quando você acordar me liga. Eu ligava, e eu pensando que era outra coisa. Alô, pastor, estamos grávidos.
Agora me diz, como pastor, não vou falar nem como pastor, mas como gente, como ser humano. Eu olhava para dentro do meu barco, não tinha peixe, mas todo mundo em minha volta começou a prosperar com filhos. Eu dizia: amém, meu filho, Deus te abençoe, estou feliz com você. E agora para eu dar notícia para minha esposa? Aí ela acordava, primeiro tomava café, eu ajeitava tudinho, quando ela estava assim, mais ou menos. Aí eu dizia: então, fulano está grávido. Ela olhava assim: sério? Eu dizia: tá. Detalhe, nós vamos abençoar eles. Deixa eu te explicar uma coisa nessa segunda fase, nesse segundo período, aonde não é a fé para conquistar, é a fé para suportar. Você vai ser, eu e você. Eu fui testado, você também talvez já foi ou vai ser testado em uma coisa. Você vai ser testado em ver Deus usar o seu barco para fazer acontecer na vida do outro o que você gostaria que ele fizesse na sua. E você tem que abraçar e dizer: que lindo. Jesus despede a multidão, está lá em Lucas 5. Vou adiantar, porque eu sei que já está avançando o horário. Despede a multidão. Vai se encontrar com quem? Com Pedro. Porque nesse momento em que Deus escolhe usar o nosso barco, Ele só quer saber uma coisa dentro de nós: qual é a expectativa ou perspectiva do nosso coração? Aonde está a tua perspectiva? Aonde você tem colocado a sua confiança? Aonde está o teu ímpeto de fé para crer quando eu não faço? Você vê acontecer na vida de todo mundo, não vê na sua. Onde está a tua alegria? Você só está alegre quando eu faço com você? Quero ver se você se alegra quando eu faço na vida de quem está do teu lado aquilo exatamente que você gostaria que eu fizesse por você. Eu me lembro que a gente chegou aqui em São Paulo. A gente chegou em Campinas. Eu fui pregar lá no Wagner, lá em Mauá. Aí eu estou pregando aqui. Quando chegou na 10ª pessoa estéril que a gente orou e engravidou, a gente desistiu de contar. Eu não sei te dizer hoje quantas pessoas estéreis, comprovadas cientificamente, que a gente pôs a mão, orou e Deus deu filho. Tudo nesse processo. Eu estou adiantando esse segundo ano da minha vida. Cheguei em Mauá em 2019. Cheguei em Campinas em 2019. Fui pregar em Mauá, a igreja de um pastor amigo nosso. Eu estou pregando, desço, termino de pregar, vem um casal chorando. Aí eles diziam assim: pastor, ora por nós, a gente está desesperado. Eu disse: o que houve? Tem 6 anos que a gente está tentando engravidar e não consegue. Eu disse: minha filha, eu tenho 12. Minha filha, eu não falei isso, claro, né? Dentro de mim, Jesus, tenho 12. Aí na hora, dentro de mim, eu já estava tão ativado nesse circuito do Senhor, que eu olhei para minha esposa e eu fiz: vem cá, dentro de mim é mais um que você vai orar e vai engravidar. Aí minha esposa pôs a mão no ventre daquela moça e eu orei pelo rapaz. Porque a gente tinha uma palavra, que não haveriam filhos impedidos perto de nós. Se você for em Campinas hoje, você vai ver mais carrinho do bebê do que cadeira na igreja. É ou não é? Aí, orei, fui embora. 3 anos depois. Agora, 2022. Eu voltei lá para pregar. Início de 2022. Estou lá pregando e tem uma mocinha, bem uma pichotinha, bem lourinha, para lá e para cá. Eu deixei. Terminei de pregar, quem veio? O casal da... Aí disse assim: pastor, lembra de nós? Eu disse: lembro. E aí? Pois é, você viu essa mocinha que estava aí? Eu disse: pois é, quase que eu dou um puxavante nela.
Aí eles disseram: pois é, pastor, lembra daquele dia que você orou por nós? Um mês depois a gente descobriu que estava grávida. Está aí a nossa filha. Aí eu disse: aleluia, parabéns, glória a Deus. Aí eu tinha da antiga igreja que eu pastoreava, tinha um moço que eu cuidei desde adolescente, que hoje é o nosso ministro de louvor lá em Campinas, o Genivaldo e a Evelyn. Eles são da Casa Real, quem é da Casa Real sabe quem são. Eles fazem um louvor. Aí ele veio de férias, ficou 20 dias na minha casa, voltou, aí me ligou: ó, entreguei o emprego, entreguei isso mesmo, entreguei tudo, e estou indo morar com você. Eu disse: como assim, velho? Não é assim não, tenha calma, que violência. Mas é um filho, ele tinha essa liberdade disso. Aí preparamos um quarto, preparamos tudo, fizemos tudo para receber o casal para morar com a gente. Só trouxeram as roupas, ficaram morando na nossa casa. Adivinha o que aconteceu? Engravidou na minha casa, comendo a minha boia. Adivinha o que a gente foi fazer? Kit berço, tiara, a Liz nasceu, a gente teve que cuidar deles. Hoje eles estão na casa deles, graças a Deus. Nasceu. Aí quando Jesus chama Pedro, diz assim: Pedro, eu sei como que está a sua perspectiva aí dentro. Eu sei como você está aí dentro. Eu sei que você está tipo assim agitado, porque eu abençoei todo mundo em cima do seu barco, e você vai para casa de mãos vazias. Aí Jesus, é como se ele quisesse dizer assim: Pedro, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque eu estou usando seu barco, e do raso eu abençoo a multidão. Para eu fazer na multidão, Pedro, eu só preciso do raso. Para eu fazer no meio da multidão, basta eu estar no raso. Mas Pedro, o que eu tenho para fazer na sua vida, eu não posso fazer do raso. Aí ele diz assim: faze-te a largo. Você sabe o que é isso? Vou traduzir: vai para o fundo e lança a rede. Eu estou tomando café com o pastor Juscelio, a pastora Lulu, minha esposa. Aí ele perguntou: Jean, e filho? Eu disse: pastor, olha, estou descansando. A gente já decidiu descansar no Senhor. A gente está descansando. Ele olhou para mim e disse assim: Jean, você sabia que na estética descansar e desistir tem a mesma aparência? Aí ele disse assim: você não está descansando, você desistiu e está batizando a sua desistência com o nome de descanso. Aí pegou pesado. Aquilo entrou dentro de mim, nas minhas entranhas, como se fosse uma bomba. Eu explodi naquele dia. Mas eu explodi assim de raiva de mim mesmo. Porque assim, como pastor, eu sabia pregar para as pessoas não desistirem. Só que como eu ia dizer para as pessoas que eu desistisse, eu ensinei elas a não desistir. Então o que eu fiz? Eu espiritualizei a minha desistência com o nome de descanso. Tem muita gente aqui, eu estou falando aqui agora, aqui no nosso meio, que já fincou a estaca da desistência, mas está dando o nome de descanso. Deus está falando com você nessa noite. Você vai sair desse lugar de desistência e vai entrar de fato no lugar de descanso. Eu fui para casa naquele dia. Eu entrei dentro do quarto, tranquei, disse para minha esposa: olha, é o seguinte, vou entrar aqui, não quero atender ninguém, não quero falar com ninguém, não quero nem você. Eu só saio daqui quando Deus falar comigo. Aí eu fui para o quarto, comecei a orar. Comecei a orar. Teve uma hora que eu fiquei tão revoltado que eu disse: Deus, deixa eu te falar uma coisa. Se lá no nosso encontro, nas nuvens, no dia fim, na entrada da mansão celestial, o Senhor me perguntar assim: por que eu não tive filho? Sabe o que eu vou te falar?
Eu vou te falar, olha, Senhor, eu não tive filhos porque o Senhor não quis me dar, mas eu não desisti um dia sequer de crer. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente, quando não vê, desiste de crer. Eu disse, Deus, não é coerente o Senhor despejar um depósito dentro de mim, que pare em mim. Eu não vou ter legado, eu não vou ter para quem passar ou transferir o bastão de um legado, de uma chamada, de um ministério. Não faz sentido, Senhor, passar pela vida e não ser pai. Não faz sentido eu passar pela vida e o Senhor não me dá das minhas entranhas um filho para que eu passe o legado, para que eu passe o chamado, Senhor. Não faz sentido. Eu moro do lado da Unicamp, não sei se você já ouviu falar. É um polo gigante voltado para a área da medicina. Eu tentei 2 anos entrar dentro da Unicamp e não consegui. Na minha cabeça, Deus ia fazer algo ali. Eu tentei por todos os lugares, eu nunca entrei na Unicamp para fazer um tratamento. Um dia eu fui pregar lá no Fabinho, Vila Velha, no Espírito Santo. Primeira vez que eu fui lá. A gente foi jantar depois do culto. Tinha umas 8, 9 pessoas à mesa. E todos perguntaram assim: pastor, você não tem filhos? O que eu dizia? Ainda não. Aí perguntaram: mas por quê? Eu disse: rapaz, é uma longa história e eu não estou muito afim de contar ela agora não. Aí eles disseram: por favor, conta para nós. Eu disse: mas cara, é longo, vamos jantar. Aí ele perguntou assim: você sabe onde é que você está sentado aqui agora? Aí eu disse: como assim? São os pastores da sua igreja. Aí ele disse: não, nós somos uma igreja de médicos. Esse aqui é minha esposa, pediatra. Esse aqui é urologista. Esse aqui é cirurgião. Esse aqui não sei o que. Aí começou a me apresentar os médicos que compõem a igreja dele. Sabe o que aqueles médicos fizeram? Se juntaram e disseram assim: dá aqui a mão. Só vamos desistir de você quando você for para casa com o filho nos braços. Para eu encurtar essa história, 24 de agosto de 2022 nasceu o Príncipe Theo, para a glória de Deus. Não desista de acreditar no que Deus te falou. Deus está experimentando a tua postura de fé. E no 3º ano, Ezequias, aí sim, Ezequias, aí onde você pisar, que você jogar a semente, fica tranquilo, vai dar fruto. Tudo que você fizer vai crescer, vai prosperar, vai superabundar. Eu quero declarar sobre o Mevan Macaé, eu quero declarar sobre essa casa em nome de Jesus. Está rompendo o 3º ano nessa casa. O que vocês plantarem vai começar a dar fruto. Aonde vocês pisarem a planta do pé, Deus vai começar a confirmar. É dar por porção, por herança para você. Chegou a hora, Mevan Macaé. Levantem-se em postura de fé. Dá uma resposta de fé. Deus vai fazer um grande milagre nessa cidade através de vocês aqui. Se você pode, fica de pé e aplauda o Senhor. Eu não poderia deixar de fazer isso. Você que recebeu essa palavra no seu espírito, que está nesse 2º ano e não está entendendo bem ainda, mas alguma coisa começou a desatar no teu entendimento, vem até aqui à frente. E você que está tentando engravidar e não conseguiu ainda, está com tua esposa aí ou está só, não sei, vem até aqui à frente, eu quero orar por você também. Pode vir. Lu, é uma noite de rompimento nesse lugar.
Sai do teu lugar, vem, não tenha vergonha, não tenha medo. Deus está rompendo algo hoje aqui. Os céus estão sendo desatados sobre essa casa. Chorabacalaralabas. Choriacalaralabas.